Na nossa aula de hoje eu falei de 3 motivos que impedem o seu filho de estudar. Eu te mostrei o que não pode faltar na educação do seu filho e como você deve fazer para potencializar os resultados dele. O que realmente é importante. Então, mas antes de ir para o conteúdo, já deixa seu like, deixa aqui para mim seus comentários, me conta aqui qual tem sido o seu maior desafio e bora estudar. 3 motivos que impedem o seu filho de aprender. Quais são esses motivos? Por que muitas vezes quando o seu filho está estudando, o seu filho não consegue reter o conteúdo que ele viu? Parece que ele estuda num dia e se esquece no outro. O que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos, para potencializar esse resultado? E qual tem que ser o nosso foco? Qual tem que ser a nossa prioridade? Então vamos entender. Primeira coisa, que é o que eu tô sempre falando aqui, e é o fundamental para que você tenha sucesso em qualquer área da sua vida, é que enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, enquanto a gente não mudar o padrão no qual nós fomos inseridos, as coisas não vão mudar. Porque não tem como a gente ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, se o que você está fazendo não está trazendo o resultado que você quer, então você precisa mudar. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas e ter um resultado diferente. Isso é óbvio, né? Isso é claro, como a luz do dia. Então esse é o primeiro ponto. Entender, e isso aí é bem importante, entender que a qualidade do estudo, a produtividade do estudo, não está ligado diretamente à quantidade de horas. Não tem nada a ver. O fato da criança passar o dia inteiro na escola, ou o fato da criança passar 4, 5 horas na escola, isso não significa que ela passou 4, 5 horas estudando e aprendendo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enquanto você não entender isso, você não muda a sua mentalidade. Mesmo você que faz homeschooling. Você faz homeschooling e você realmente acha que o fato do seu filho ficar estudando a manhã inteira, vários conteúdos, isso não é igual meu filho está aprendendo. Entre estudar e aprender, existe um caminho. O estudar de forma ativa é o que vai trazer resultados. Só que o que acontece? Normalmente, as mães estão se preocupando com a quantidade de horas que a criança está estudando. Eu recebo mensagens de pessoas que falam assim: nossa, Priscila, como que você consegue estudar a manhã inteira com os seus filhos e ainda conseguir fazer as suas coisas? Não precisa ser a manhã inteira se você não consegue. E às vezes parece que é a manhã inteira, mas não é a manhã inteira. A sua preocupação, o seu foco principal precisa ser o quanto meu filho está conseguindo reter de informações. O quanto meu filho está conseguindo de fato consolidar aquilo que ele está estudando. Porque o objetivo da escola é um. O seu objetivo precisa ser outro. Porque se o seu objetivo está igual ao objetivo da escola, acredite, você, seu filho, sua família vai ter o mesmo resultado que 99% da população tem. É isso. 80% dos seus resultados vem da sua memória, de 20% da sua memória. Se a criança não retém o conteúdo que ela está estudando, me responda de que vale. O que vale? Lembra da historinha do peixe que eu contei ontem, do padrão? Dos padrões que se repetem? Os padrões que você vai adotando ao longo da sua vida porque a sua mãe adotou, porque a população adotou, porque a sua avó adotou, porque isso é passado de geração em geração. Já ouviram falar do modelo prussiano? Inclusive eu vou trazer esse livro algum dia desses aqui para vocês. Eles
pegaram as crianças, selecionaram por idade, para que eles pudessem treinar essas crianças para que eles fossem operários. Seria mais fácil separar por idade, uma vez que não conta só a capacidade intelectual, mas as habilidades referentes à idade. Uma criança de 1 ano, ela tem uma habilidade completamente diferente de uma criança de 3, de 2. Uma criança de 5 anos tem uma habilidade completamente diferente de uma criança de 7, de 8, de 9. E isso eu não tô falando só em questão intelectual, porque às vezes o intelectual tá até bem próximo, mas em questão de coordenação motora, em questão de habilidades físicas. Então eles separaram as crianças por idades, que é o que a gente vê, tá todo mundo separado por idade, e eles treinam essa criança para que elas se formem, sejam treinados como operários. O que significa isso? Que aprendam a ouvir e fazer o que está sendo mandado, cumpram as ordens, para que eles possam servir ao governo, ao Estado. E aí eu te pergunto, cá entre nós, qual é o objetivo da criança ir para a escola nos dias de hoje? Aprender a ler, escrever, mais ou menos, porque a régua tá lá embaixo. O objetivo é realmente preparar as crianças para fazer um vestibular, preparar as crianças para o mercado de trabalho. É ou não é? A única habilidade que precisa ser desenvolvida para as crianças é a de obedecer. Porque se ela estiver preparada para o mercado de trabalho, ela não precisa nem pensar. Ora essas. Pra que pensar? É só cumprir ordens. E aí, todas as crianças elas foram sendo colocadas nesse padrão, porque os pais foram colocados nesse padrão, porque os avós foram colocados nesse padrão, porque as professoras estão nesse padrão, a sociedade está nesse padrão. Então, quanto mais operários se formarem, melhor para manipular. Quanto menos pessoas pensando, mais fácil vai ser. Então, enquanto você não mudar esse padrão, que é o da frigideira e do peixe partido, para quem não tá entendendo, eu falei sobre isso ontem na nossa live, da mulher que se casou e sempre que ia preparar um peixe pro marido, ela partia o peixe ao meio. E o marido não entendia o motivo que levava essa mulher a partir o peixe ao meio, sendo que ela poderia fazer o peixe inteiro de uma vez. E quando ele lhe perguntou o motivo que levava, né, ela ter que partir esse peixe ao meio, ela respondeu: minha mãe fazia assim. Minha mãe fazia assim. Ela não se perguntou por que minha mãe parte o peixe ao meio. Ninguém questionava. Todo mundo sempre reproduzia. Até que ele perguntou para a avó. Porque minha mãe fazia assim. Aliás, perguntou para a mãe da esposa, né? Aí quando chegou para a avó, ela falou: porque a minha frigideira sempre foi pequena. Por isso que eu partia. Não cabe um peixe inteiro dentro da minha frigideira. Eu nunca tive frigideira grande. Os padrões comportamentais, eles iam se repetindo sem nenhum tipo de questionamento. Porque tudo que você faz repetidamente
se torna algo natural. Você não pergunta por que você está fazendo disso, dessa forma ou daquele jeito. Você simplesmente faz. Então você não se pergunta por que o sistema educacional tá do jeito que tá. Você simplesmente aceita. Você não se questiona por que a criança passa 4, 5 horas na sala de aula, passa às vezes o dia todo no horário integral e mesmo assim essa criança ela não consegue aprender de fato. Você nunca se perguntou por que tudo que você estudou, ou praticamente tudo que você estudou, você não se lembra mais? Por que o conteúdo que o seu filho estudou no ano passado, ele não se lembra mais? Por que o conteúdo, aí eu não vou tão longe, por que o conteúdo que ele estudou antes das férias, ele não se lembra mais? Você passa a tratar tudo com naturalidade. Tudo com naturalidade. É normal a criança não querer estudar. É normal a criança não gostar de estudar. É normal as famílias não ajudarem os filhos. É normal as crianças terem dificuldade no aprendizado. Inclusive, isso é tão normal. E olha, eu vou falar, isso é tão normal e tão preocupante. O grau de normalidade das coisas é de assustar para quem tá enxergando. Porque enquanto você não tá enxergando, tá tudo certo. Eu tenho uma aluna do programa que me fala assim, Pri, eu sei que o meu filho tem dificuldade. Eu sei que ele tem. Eu não consigo ajudar sozinho, por isso que eu entrei no programa. Eu sei que o meu filho tem dificuldade. Não consigo ajudar sozinha. Não consigo. Mas, quando eu vou na escola falar alguma coisa, questionar alguma coisa, eles falam assim, tá tudo bem, mãe. Calma. Ô, mãe. É no tempo da criança. Calma. Não precisa ficar assim preocupada. Tem tantas crianças que estão piores do que ele. Uma hora ele chega lá. Calma, é só um estalo. De repente ele vai ler. A mãe que não tem a informação, o conhecimento, ela aceita isso e fala, ai, que bom. Minha preocupação não faz sentido mesmo. Só deixar pra lá. Olha só. Essa é a resposta que eu também recebo, a Fábia falando. Olha, a Vanessa, exatamente assim, falo mesmo. Sim, eu fico pensando como ficará este mundo daqui uns 10 anos. Fábio, isso tem se alongado há tanto tempo. Sabe o que acontece? Daqui a um tempo, as coisas elas vão continuar do jeito que estão, no sentido da forma como as pessoas encaram as coisas. As coisas mudam. As pessoas não percebem a mudança. As pessoas tratam tudo com naturalidade, porque aquilo se tornou comum para elas. Porque elas literalmente colocaram aquelas lentes e elas enxergam essas dificuldades no aprendizado, o desinteresse das crianças pelo estudo, a falta de respeito que os filhos têm para com os pais, a falta de respeito que os pais têm com os filhos, a forma rude de falar. Todo mundo trata isso com naturalidade. Xingar o amigo é normal. Como que os adolescentes se comportam? E aí, seu... E aí, seu... E aí, seu... Se não tiver uns 5 palavrões no meio de um aí, tudo bem, não é normal. O normal é xingar. Não, que isso, velho? Né? Não sei o que. Isso é o normal. É o meio que eles estão inseridos.
Ontem, eu passei a tarde toda, praticamente. Eu cheguei em casa à noite. Numa loja. Literalmente tentando comprar uma roupa pra minha filha. Porque, tipo, não dava pra esperar. Eu saí de casa e falei assim, eu não voltem pra casa sem uma roupa pra Ana Luísa. Sabe por que eu demorei esse tempo todo? Porque eu literalmente tive que olhar a loja toda. Não tem. Não tem. Porque o bonito é mostrar a barriga. Porque o bonito é mostrar as pernas. Porque o bonito é colocar a menina de 7 anos de blusinha de alcinha que dá um nozinho aqui e fica um buraquinho aqui, ó, mostrando. Porque quanto mais sensual for, é melhor. O normal é isso. E aí eu falei com a menina da loja, eu falei assim, não é possível que dentro da loja não tem uma roupa. Uma. E ela ia me mostrando, ia me mostrando, ia me mostrando, ia me mostrando, ia me mostrando. Ela falou assim, não, essa blusinha aqui, ela fica no cos. Eu falei assim, pois é, mas sabe o que acontece? A minha filha mexe o braço. Ela mexe o braço, você acredita? E aí eu já conheço ela, né? E aí eu falo assim, desse jeito, literalmente desse jeito. Ela mexe o braço. E aí ela brinca quando ela vai pros lugares, ela sobe, ela desce, ela pula, ela é uma criança. Ela tem 7 anos. E quando ela mexer o braço, a barriguinha dela toda vai ficar de fora. E não vai dar. Entende? Não dá. Ela é... Aí, como eu fiquei uma vida ali dentro, né? Eu tava conversando com a menina do caixa, a gente acaba fazendo amizade com o pessoal, né? E aí eu conversando com a menina do caixa e ela falou assim, sabe de uma coisa? A minha mãe me criou assim também. A minha mãe não deixava eu usar esse tipo de roupa. E eu tive essa educação. E eu vou te falar uma coisa aqui. Quando vem o catálogo das roupas, tem roupa bonita. Tem roupa bonita. Só que elas só escolhem essas aí. Porque tá na moda. Porque é o que o povo quer comprar. Então as roupas, elas têm umas taxas, umas tiras assim, tipo daquelas de uns elásticos, né? Uns negócios assim, girl, não sei o que, neon, laranja, fluorescente e tal. Garota Insta com a hashtag. É isso que está sendo apresentado para as crianças e elas estão crescendo. E isso é normal. Ó, acordei na pandemia. Estava cega. Gente, a pandemia, ela de fato foi um grande problema para a vida de muitas pessoas, né? Foi muito triste, muita gente, né, perdeu familiares. Realmente foi algo lamentável. Mas tudo colabora, tudo contribui para tudo. Para aqueles que servem a Deus, para aqueles que amam a Deus. E é aquilo que eu falo, até a maldição se transforma em bênção. A pandemia, ela foi uma grande oportunidade para as mães abrirem os olhos. O que eu conheço de famílias que abriram os olhos na pandemia, que falaram assim, meu Deus, porque a mãe na pandemia foi obrigada a ficar do lado. E aí ela acordou e ela viu, poxa, meu filho não sabe nada. E isso foi incrível. Porque elas perceberam que não é o fato da criança estar na escola por várias e várias horas, né? Que a criança vai aprender. E eu não tô aqui pra ficar falando que mal da escola, mal da professora, Não, gente. O sistema simplesmente não funciona. Falar mal é se colocar como vítima. Eu não tô aqui falando mal. Eu estou aqui apontando os motivos que levam o seu filho a ter dificuldade no aprendizado. Tenha sabedoria para entender o que eu tô falando. Quem fala mal é vítima. Aqui não somos vítimas, nós somos protagonistas da educação dos nossos filhos, nós nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, por isso que numa plena sexta-feira, 7 da manhã, tá todo mundo aqui estudando. Eu tô aqui para te mostrar o que você precisa fazer para ajudar o seu filho. Meus filhos que antes estavam em uma escola particular,
quando ia falar com a coordenadora, ela dizia que tudo bem se a criança tivesse 50% de aproveitamento. Olha só, 50% de aproveitamento. Vamos pensar, o que uma criança que eles consideram que tem 100% de aproveitamento, em que nível está essa criança para eles? Porque 50% de 10 é 5. 50% de 5 é 2,5. Qualquer número tem 50%. Se o seu filho não sabe, se o seu filho ele não sabe escrever, mas ele sabe ler, entre as duas habilidades, 50% é a leitura. Olha que maravilha, não precisa saber escrever. Só que sabe o que falta para os nossos filhos de fato conseguirem destravar? Isso aqui, ó, aprender a pensar. E os meus filhos ontem ficaram a tarde inteira lá na loja comigo. E as vendedoras ficaram impressionadas. Meu Deus do céu, nunca vi criança se comportar desse jeito. Esse tempo todo, sem reclamar, sem fazer arruaça. E aí eu falei, eles estão sendo treinados. Todos os dias eu treino os meus filhos. E eu te pergunto, você está treinando o seu filho? Ou você está deixando que a vida leve o seu filho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É isso? Olha só a Paulinha, ó, aluna PDL. E tem pessoas que falam que eu estou forçando muito meus filhos nos estudos e que daqui a algum tempo eles não vão querer saber de estudar mais. Isso. Porque o normal é quanto menos a criança estudar, quanto menos você ensinar, quanto mais à vontade você deixar a criança, mais ela vai querer estudar, né? Esse que deve ser o normal, será? Será? Porque hoje as crianças elas não são forçadas a absolutamente nada. Faz se quer, estuda se quiser. A criança literalmente que manda. Você não pode corrigir a criança. Não pode. A criança tá levantando a hipótese. E aí você tem que deixar a criança escrever do jeito que ela quiser. Não, gente, deixar a criança escrever, realmente. Agora, corrigir a criança é necessário. Porque eu te pergunto, você que é mãe, você que falou assim, nossa, na pandemia eu acordei. Por que você não acordou antes? Porque você não sabia que estava errado. Você não percebeu que não estava funcionando. Você não tinha consciência que não era assim que era para ser. E quando a gente não tem consciência do nosso erro, o erro passa a ser um acerto pra gente. Se a criança não tiver a consciência do erro dela, aquilo ali vai estar certo pra ela. Afinal de contas, ela escreveu daquele jeito que ela acha que é o certo. Você vai esperar quantos anos até que a criança consiga desenvolver essa consciência para perceber e corrigir? Se a criança aprende pela repetição, ela aprende pela repetição. Se ela repete aquilo que ela está escrevendo de forma errada, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, o que vai acontecer? Ela vai consolidar de forma errada. O que acontece com uma pessoa que fala flauda? E é fralda. Ela ouviu a mãe falar flauda. Ela ouviu todas as pessoas que a cercam falar flauda. Ela ficou no meio, pessoas que falam flauda. E todo mundo fala flauda. E por fim, ficou flauda. E ela fala sem vergonha, sem nada. Porque pra ela aquilo tá certo. Ela não tem a consciência de que aquilo tá errado. Isso acontece a mesma coisa aqui na internet com as pessoas que falam gratuito. E não sei o que do curso tal, 100% gratuito. Elas ouviram a vida inteira todo mundo falar gratuito. Elas ligam o celular
E elas estão aqui no Instagram, na internet, e tá todo mundo falando dos cursos gratuitos. Como que ela vai falar? Gratuito. Você acha que ela vai pensar que ali tem um ditongo e que ela tem que pronunciar um só impulso? Gratuito. Não. O mesmo acontece com a rubrica. Quem já ouviu alguém falar rubrica? Como que as pessoas falam? Gratuita. Rúbrica. Não é assim que as pessoas falam? Rúbrica. Não é proparoxítona. Há um tempo atrás, o rapaz do correio veio entregar uma encomenda pra mim e ele falou assim: aí você coloca a sua rubrica aqui. Na hora eu parei e falei assim: você falou certo. Aí ele virou pra mim e falou assim: e você é professora de português? Aí ele: só as professoras de português que percebem que eu falo certo. E o carteiro falou rubrica. Ele falou assim: todo mundo fala rúbrica, né? Eu falei: eu também falava, até que alguém me ensinou. Aí eu nunca mais falei. Eu falei: que bom. Ele falava rúbrica. Ele não tinha consciência. Todo mundo falava assim. O nosso papel é trazer consciência para os nossos filhos. Eu estudei nos anos 90 e já via claramente que a escola não funcionava. Sempre estudei fora do horário. Falava para minha mãe que a escola só fazia eu perder tempo. Me chamam de louca. É exatamente isso. Me chamam de louca também. Ela falando da minha de 4 anos, enquanto a filha de 4 anos assiste conteúdo de adulto. É muito triste, né, gente? É muito triste. Olha aí as alunas PDL. Em falar em alunas PDL, hoje eu vou liberar algumas vagas do programa PDL, algumas vagas remanescentes, tá? Vou liberar o link lá na minha bio, logo após a live. Então, se você não entrou, essa é a oportunidade para você ter acesso a um programa completo para estruturar o estudo de português dos seus filhos. Última oportunidade, somente hoje, tá? Quando encerrar as vagas, realmente encerrou e aí a gente fecha, não tem chance mais pra entrar, tá bom? Então, é isso, tá? Agora, outro ponto importante, eu nem vou me aprofundar nisso agora, é o fato do seu filho estudar em casa, o fato do seu filho, né, de você complementar a educação do seu filho em casa, o fato de você fazer homeschooling ou simplesmente complementar. Lembra do que eu falei lá no início? Isso não tá ligado à quantidade de tempo. Não tá ligado à quantidade de tempo. Não tem nada a ver com tempo. Tem a ver com quanto o seu filho consegue reter daquilo que ele tá estudando. O quanto ele consegue fixar. Porque isso é um grande problema com as famílias que fazem homeschooling também. A Ivonete: como faço para entrar na minha bio? Ô Ivonete, debaixo da minha foto, quando você entra no meu perfil, vai ter um link azul. Eu vou colocar nos stories também, tá? Vou colocar nos stories também. Pode me chamar no direct que eu te mando o link. O curso já fornece um material para as crianças ou o material é outro valor? Não, o programa ele é completo. Você recebe todos os materiais didáticos, você recebe o meu acompanhamento por um ano, nós temos encontro mensal, todo mês a gente tem encontro. Você recebe um número para falar direto comigo por um ano. No programa, você tem várias aulas bônus lá dentro da plataforma. Então tem curso da gramática, sobre planejamento, sobre organização, sobre obediência, desenvolvimento de hábitos, como estudar, tudo lá dentro da plataforma. E mais, o nosso programa, ele é reconhecido pelo MEC. Tá? Então você quando finaliza, né, quando chega uma quantidade de horas que você alcança, você recebe a sua certificação chancelada pelo MEC de uma extensão universitária, caso você tenha faculdade, caso você precise dessa extensão, ou de uma especialização, tá? Então é um curso reconhecido pelo MEC que vai ensinar o seu filho, né? No programa o seu filho vai aprender a ler e escrever corretamente através da gramática. Pena que não ganhei. Ah, Dani, aí, ó, aluna PDL. E a gente tá liberando uma condição exclusiva para essa turma. A gente nunca fez para turma nenhuma.
É algo único, provavelmente nunca mais vai se repetir. Todas as alunas que entrarem no programa hoje, aqui ó, vão ganhar o Descomplicando a Gramática, o nosso material de regras, tá? Todas que entrarem no programa ganham esse material e segunda-feira é o nosso primeiro encontro, por isso que é somente hoje, tá? A gente não vai abrir por mais dias. Segunda-feira é a primeira mentoria, aula de boas-vindas com todas as alunas da turma de julho e eu vou sortear 5 caixas com 7 materiais físicos, tá? O nosso programa, você tem acesso a ele, todos os materiais em PDF, para você poder fazer a impressão para todos os seus filhos. Então, se você tem 2 filhos, você vai poder utilizar com 2 filhos, tá? 3 filhos, 4 filhos, não importa a quantidade. E aí, eu vou sortear 5 caixas. 5 alunas vão ganhar os 7 materiais físicos. Serão entregues aí na sua casa, sem custo adicional nenhum. Inclusive, as alunas... vai ser postado hoje no correio já para as alunas, o Descomplicando, e o sorteio vai ser segunda-feira. Então, vocês que entrarem hoje vão poder participar também do sorteio e vão ganhar de presente o nosso material de regras plastificado na sua casa. Ele é plastificado, colorido, a gente não manda encadernado. Por que, Priscila, que não manda encadernado? Porque tem famílias que têm 3 filhos, 4 filhos e precisa distribuir aqui. Tá estudando dígrafo? Separa por conteúdo, né? Isso aqui você consegue fazer em qualquer lugar. Mas o plastificar, né, bonitinho assim, esse é o mais difícil. Então a gente manda desse jeito pra você na sua casa. É só pra criança? Não é só pra criança. Eu tenho muitos pais que estudam com o nosso programa. O nosso programa, ele tem como foco a gramática. A gramática, ela é dividida por conteúdo, por tema, não por idade. A separação por idade foi desenvolvida lá no modelo escolar prussiano. Pesquisem isso, gente, modelo prussiano. É por isso que dividiram as crianças por idade e colocaram ela ali. O conteúdo é um só. Você precisa estudar gramática. A gente começa pela fonética, morfologia depois sintaxe e depois vai. O meu programa, a gente aborda toda a parte da fonética, que é a parte responsável por dar habilidade para que a criança consiga ler e escrever corretamente. De forma natural, os pais estudam. Por quê? Porque você vai ter aqui todas as regras e você vai ter todos os materiais de atividade para treinar, tá? Então, é exatamente isso que acontece. Olha só, aqui no interior eu tô com dificuldade de imprimir as apostilas, porque não tem gráfica. Realmente é assim. Mas tem gráficas, ô Dani, inclusive eu indiquei até uma pra aluna, eu tenho 2 indicações de pessoas que fazem e te mandam, te entregam em casa, tá? Depois me chama lá que eu te ajudo. Porque realmente, às vezes, aqui na minha cidade, eu moro interior, por isso que eu dou esse material, eu tô dando esse material. Eles me cobraram R$450 para fazer esse material aqui, tá? Então, esse material aqui é o que você precisa. Ah, Priscila, eu não consigo fazer impressão. Deixa eu te falar. Você precisa de lápis, papel, borracha e esse material para você conseguir ensinar o seu filho. Se você não conseguir fazer impressão de nenhum material, não tem problema. Você consegue, inclusive eu vou gravar uma aula dentro da plataforma ensinando como você vai colocar o seu filho para estudar sem precisar fazer impressão de nenhum material, só tendo esse aqui em mãos. Só com esse aqui você já consegue. Esse aqui você precisa ter ele físico. Os outros, você pode não colocar ele no físico e a criança fazer da forma estruturada. Por quê? A criança ela vai fazer uma atividade a partir do poema. Qual atividade, qual habilidade que a gente precisa desenvolver na criança? A cópia. Então a criança vai fazer a cópia do poema. Então um dia ela vai fazer a cópia. Outro dia ela vai fazer as atividades com a cópia que ela fez do poema. Gente, quando não tinha impressora antigamente, como é que a gente fazia? Como é que as crianças estudavam? Nós estamos acomodados com a tecnologia. E aí a gente tem que entender que a tecnologia veio para nos ajudar. Sim, mas também tem muita gente que não sabe aproveitar.
Porque da mesma forma que a faca, pensa na faca, a faca é algo útil, muito útil. A gente precisa da faca. Mas ela pode ser algo muito ruim, a depender da forma como você usa. É exatamente isso que acontece com a tecnologia. Ela é algo muito positivo, é realmente algo positivo. Mas a depender da forma como você usa, tá te destruindo. E nós estamos ficando acomodados, achando que, poxa, não, meu filho não vai conseguir aprender porque eu não tenho impressora. Não, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho... São desculpas. Isso é a historinha que você tá contando pro seu cérebro, pro seu emocional, pra você não fazer o que precisa ser feito. Para de contar historinhas. A única coisa que você precisa é isso aqui, ó. Material de regras, que é o que você vai receber em casa. Se você conseguir fazer a impressão, maravilha. Se você conseguir fazer a impressão preto e branco, não tem problema. Tem aluna que faz 2 páginas por folha. 2 páginas por folha. Não precisa ser uma página desse tamanho aqui. Você pode colocar 2 páginas por folha. Não precisa ser colorido, pode ser preto e branco. Mas faz alguma coisa. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Eles não estão fazendo. Olha lá, as apostilas nas escolas, principalmente nas particulares, levam as crianças a não criarem o hábito de escrever. Exatamente. Por isso que no programa você tem material para treinar gramática, ortografia, caligrafia, vocabulário, ler os poemas, as fábulas, memorizar, recitar. Ontem eu coloquei o Luiz Felipe, eu gravei o Luiz lendo um pedacinho do livro que ele tá lendo e eu coloquei nos stories e falei assim, gente, quando você ouve essa criança lendo, você percebe que ela tá lá na história. Ela lê, não, e o Tom Sawyer, não sei o que, do Hulk, que não sei o que. Você percebe que ele tá lá dentro da história, com a emoção que ele lê. É isso. Hoje as crianças dependem da televisão para conseguir entender a história. Olha aí, ó. Preto e branco, fiz e fica ótimo. Aí a aluna PDL fez preto e branco. Não tem desculpa. Pri, você pretende nos ensinar todas as etapas da gramática? Então, todo o programa, ele surgiu por causa dos meus filhos. Eu nem disponibilizava. As pessoas começaram a me pedir. Eu não fazia para outras pessoas, eu fazia pro meu filho, pra minha filha. Todo o programa, eles são elaborados e pensados de forma cuidadosa, porque eu quero que os meus filhos aprendam a ler e escrever corretamente, eu quero que os meus filhos aprendam a pensar, eu quero que os meus filhos sejam os melhores. Então, o material, ele é o melhor, porque eu fiz pros meus filhos, e mãe faz o melhor pro filho, tá? Então, o Luiz já tá entrando na morfologia, eu já tô produzindo, não tem data para liberar. Não sei quando, mas sim, a gente vai continuar, até mesmo porque não existe material bom no mercado, né? Não existe, até por isso que eu fiz. Então, como eu quero que os meus filhos tenham acesso a bons materiais, com certeza. Então é isso. Hoje é a última oportunidade, tá? Então, quem não entrou, essa é a última chance. São poucas vagas. Eu não consigo abrir muitas vagas, porque eu faço esse acompanhamento. Tem gente que vai falar, Priscila, por que você não deixa disponível sempre? Não, não deixo. Porque eu faço o acompanhamento das alunas. Eu tô perto. Eu tô regravando todo o curso da gramática. Eu tô colocando muito mais conteúdo, bem detalhado. Porque o nosso material ele foi produzido para os pais. Eu sou mãe. Eu fiz um material para que o meu filho tivesse a oportunidade de ter autonomia. O material ele vem todo explicativo. O material atende qual série? Eu coloco um parâmetro do 1º ao 5º ano. Tá? Toda a parte da fonética, da gramática a gente estuda. A gente não entra nas classes gramaticais. Toda a parte da fonética. Do 1º ao 5º ano, eu tenho alunos de 14 anos. Por quê? Porque não estudaram gramática, porque não conseguem escrever de forma correta, não aprenderam, estudam. Tem crianças de 6 anos que fazem. As crianças já estão mais adiantadas. A minha filha com 6 anos já fazia o material.
Então, dentro do programa, eu te dou toda a orientação de acordo com a necessidade do seu filho. Então, não é só sobre a idade, é sobre em que nível o seu filho está. Entende, Alciene? Depende. Qual que é a dificuldade? Seu filho tem dificuldade? Ah, Priscila, é só para quem tem dificuldade? Claro que não. Claro que não. É para quem se importa com a educação do filho e quer oferecer uma estrutura. É o que vai oferecer o fundamento. Olha só que interessante aqui, ó. Em Provérbios, que a gente estava lendo ontem, eu até trouxe uma outra pra gente ler. Aí ontem eu li com os meus filhos, né? E fala assim, ó, no Provérbios 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Quem são as nossas ovelhas? Responde aqui pra mim. Quem são as nossas ovelhas? Olha aí, ó, a Jaque. O material atende todo o ensino fundamental, mas tem mães que usam até com filhos do ensino médio. Não crianças, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Com os filhos, exatamente. Quem são as suas ovelhas? Quem são? Ah, Mônica, não imprimi o material, vou esperar o sorteio, segunda-feira. Nossos filhos. Os nossos filhos. Se você não conhece os seus filhos, como você vai poder ajudar? O que a pandemia fez com as mães? Fez as mães ficarem mais próximas dos filhos. Fez as mães conhecerem os filhos. Põe o teu coração nos seus filhos. Ajuda os seus filhos. Perceba a dificuldade. Eu tô preparando uma aula, uma masterclass falando sobre como estudar. E eu falei assim, gente, eu preciso ajudar as mães. Eu preciso ajudar vocês. Quando o seu filho está estudando, e sabe quando o estudo não está rendendo, isso acontece aí, ele fica 30, 40 minutos, 50 minutos e o estudo não rende, ele tá ali sentado. E não vai pra frente, não rende, ele não consegue produzir, o negócio não sai. Você olha ali pra atividade e fala assim, poxa, ele conseguiria fazer isso 10 minutos. Ele fica 1 hora e o negócio não sai. Qual é o sentimento que você tem nesse momento? É muito cansativo. Sentimento de incapacidade. Sentimento de desespero. Sentimento de, meu Deus, não tá funcionando. Meu Deus, meu filho tem problema? Meu filho não tá indo. Eu tô preparando uma masterclass para te explicar por que isso acontece. E o melhor, o que você tem que fazer para ajudar o seu filho. Olha aí, frustração. Porque o padrão ele vai se repetindo. A criança não consegue, a mãe desespera, a mãe xinga a criança trava. E o negócio não vai. Eu tô preparando uma aula que vai mudar a forma de enxergar a educação. Vai mudar completamente. Se vocês não abrirem os seus olhos, se vocês não se atentarem para aquilo que é fundamental, vocês vão continuar no mesmo ciclo. Vocês vão continuar partindo o peixe para colocar na frigideira, sendo que cabia o peixe inteiro. Estejam dispostas a fazer alguma coisa para ajudar os seus filhos. Enquanto você focar na quantidade, enquanto você focar na quantidade de horas e na quantidade de conteúdo, você vai esquecer aquilo que é fundamental, o aprendizado. Tenha olhos para enxergar aquilo que é fundamental. Isso não significa que a criança tem que estudar pouco, porque pouco é relativo. Muito é relativo, pouco é relativo. 50% do aproveitamento é relativo. Tudo isso é relativo. Porque para você colocar uma quantidade ligada à relatividade, você precisa estar comparando com alguém ou com alguma coisa. Não é?
E se eu comparo o meu filho com um menino que também não tá legal, mas que aos olhos da população tá, uau! 50% do que não tá legal continua não estando legal. 100% do que não tá legal continua não estando legal. Para de comparar. Puxa a régua. Seu filho não tem que se encaixar no padrão da sociedade. Seu filho não tem que ficar aqui. Puxa. Cérebro é estimulado, inteligência é estimulado, memória é estimulado, foco e atenção tem que ser desenvolvido. Nessa masterclass eu vou ensinar tudo isso. Tem que ser desenvolvido. No programa PDL eu ensino isso. No programa PDL tem aulas falando sobre isso. Isso precisa ser desenvolvido. Como estudar? Por quanto tempo estudar? Olha só, você está falando tudo que tem sentido. Louvado seja Deus por sua vida. Que bom, fico feliz. Mas agora vamos começar a colocar em prática. Porque se vocês ficarem só me ouvindo de manhã e não colocar em prática, vocês estão jogando a sua manhã fora. Pega um caderno, anota o que é importante, revisa. A gente tem que anotar o aprendizado, o verdadeiro aprendizado. Ele precisa ter atividade, você precisa se colocar numa posição de atividade, você precisa rever de forma ativa. Quase uma hora que eu tô aqui, meus filhos estão fazendo o quê? Estudando sozinhos. Vocês estão ouvindo barulho aqui? Vocês estão ouvindo alguma coisa acontecer aqui nesse lugar? Não tá ouvindo, porque eles estão estudando. Eles já fizeram inglês, tá fazendo inglês, a Aninha tá lá fazendo inglês, o Luiz tá lá escrevendo, fazendo caligrafia. Tem que fazer, tem que treinar. Eu falei ontem com a minha aluna novinha agora, dessa turma de agora, eu tava orientando ela, era 10h30 da noite. Eu falei com ela, você não pode chegar, colocar seu filho de 6 anos e achar que ele vai estudar sozinho. Pelo amor de Deus, ele não vai. Eu tô cansada, Pri, eu não sei o que eu faço. Nossa, Pri, eu tenho que fazer muita coisa, eu não consigo. Como é que você fica a manhã inteira? Gente, você não tem que ficar a manhã inteira, pelo amor de Deus. Seu filho tem 6 anos. Você não pode, fica 30 minutos, fica 1 hora todo dia. Poder da constância. Fica 1 hora todo dia, você vai ver quantos frutos maravilhosos você vai colher. Ele tem 6 anos. Ele não sabe estudar sozinho. Ele não tem as competências necessárias para fazer isso. Priscila, ele é tão inteligente, ele aprende tanta coisa sozinho. Eu sei. Mas só que ele tá aprendendo a enrolar. Porque ele fica de 9 ao meio-dia sentado. E não consegue fazer as coisas, mas ele fica ali sentado. Quando ele tiver 8, 9 anos, ele já está treinado para enrolar. Porque ele fez isso por muitos anos. O mau hábito existe. Para de tratar o erro com normalidade. Para de se comparar com os outros. Para de achar que quem tá aqui no Instagram fica a manhã inteira estudando. Hoje eu consigo. Os meus filhos começam 7 e pouco. E vão até as 11, 11h30. Não tem recreio, gente. Hoje eu consigo. Mas nem sempre foi assim. E dependendo do conteúdo, e é sobre isso que eu vou falar nessa aula, o conteúdo não rende. Por quê? Porque se a criança tiver com dificuldade naquele conteúdo, obviamente não vai render. Só que você não consegue perceber a dificuldade porque você não tem critérios ainda. Por isso que tem que ter um acompanhamento, para que eu possa abrir os seus olhos. Ok? Então, não relacione o aprendizado do seu filho com a quantidade de horas estudadas, que falam que está sendo estudado, e com a quantidade de conteúdo. A única coisa que define se o seu filho está aprendendo ou não é qual é a quantidade de conteúdo que ele está retendo. Qual é a quantidade de informação, de conhecimento que ele está retendo. É isso que importa, faz o filtro. Nesse tempo todo que o seu filho está estudando, o que ele conseguiu reter? É isso que ele aprendeu. O resto foi jogado no lixo. Em resumo da aula de hoje. Verifica o que o seu filho reteve. Isso é aprendizado. O resto é enrolação. É isso só que importa. Ok? Então é isso.
Essa aula vai ficar lá no YouTube, tá? Quem não me segue lá no YouTube, Priscila Azevedo Oficial, já segue lá, curte, compartilha, deixa comentário. E última oportunidade para você fazer parte do programa PDL. Últimas vagas que eu vou disponibilizar, vagas remanescentes. Depois de hoje, não tem mais essa oportunidade. Vou colocar o link nos stories, vou colocar o link na bio. E quem não conseguir, me chama no direct, que eu mando também, ok? Beijo, até segunda!